Bem, continuando aqui com nossa videoaula, na videoaula passada a gente já havia feito boa parte do nosso layout. Nessa videoaula nós vamos tentar terminar o layout, certo? Aqui nós havíamos parado nesse ponto aqui, nós tínhamos feito o bloco pro conteúdo e o bloco pro módulo que eu chamei de módulo 1, e havíamos criado as regras de formatação desses dois blocos, certo? Das duas divs. Vamos abrir aqui, vamos executar o nosso arquivo layout.html para ver como é que tá. Tá aqui, ó, espaço para o banner, espaço para o módulo de login, espaço para o menu, espaço para o conteúdo e espaço para o módulo que eu chamei aqui de módulo 1. Vamos abrir aqui o nosso site exemplo. Aqui, ó, estão vendo que já está bem parecido, né? Bem parecido. Vamos agora criar esses dois módulos aqui, certo? Lembrando que esses dois módulos eles têm a mesma altura, a mesma largura, então eu tenho que criar eles de modo igual. Para que eu faça isso, eu tenho que saber essa distância daqui para cá, ó, para que eu possa dividir igualmente entre os dois módulos, certo? Para isso é muito simples, é só a gente fazer outra continha muito simples, onde eu vou diminuir o valor dessa altura aqui do valor dessa altura aqui e vou descobrir essa altura, parecido com o que a gente fez na aula passada, na videoaula passada. A gente já viu na videoaula passada que essa altura daqui para cá é de 940 pixels, né? Porque o módulo de conteúdo, o bloco de conteúdo tem 900 pixels de altura e o bloco de menu tem 30 pixels de altura, e entre eles eu tenho um espaçamento de 10, ou seja, tem uma altura total de 940 pixels. E essa altura aqui eu posso descobrir muito facilmente. Eu sei a altura desse módulo de login, sei a altura desse módulo que eu chamei de módulo 1 e sei o espaçamento entre eles. O módulo de login, olhando aqui no CSS, eu sei que tem 250 pixels de altura. O módulo que eu chamei de módulo 1 tem 350 pixels de altura. E entre eles eu estou utilizando um espaçamento de 10 pixels. Então, só fazer aqui a conta, ó, 250 mais 350 mais 10, que é do espaçamento, eu tenho 610 pixels de altura. Então, para me saber essa distância aqui, é só eu fazer 940 menos 610. Aqui, ó, 940 menos 610. E descobri que esse meu valor aqui, ó, essa minha distância aqui é de 330 pixels. Pronto, então eu poderia muito bem vir aqui e dividir essa distância por 2, para 2, né, já que são dois módulos que eu vou colocar aqui, e criar os módulos. Só que se eu fizesse isso, ia dar errado. Por quê? Porque eu tenho que contabilizar primeiro os dois espaçamentos que existem. Além dos dois módulos, nesse espaço eu vou ter dois espaçamentos, um espaçamento de 10 pixels e outro espaçamento de 10 pixels. Então eu tenho que diminuir esses dois espaçamentos. Como são dois espaçamentos, cada um 10 pixels, então diminuir aqui o 20 pixels. E agora sim eu posso diminuir esse valor 310 por 2, certo? 310 dividido para 2, eu tenho 155 pixels. Agora sim eu sei que cada módulo desse deve ter 155 pixels de altura. Então vamos criar ele no arquivo HTML. Aqui no HTML vamos criar div pro módulo, que eu vou chamar de módulo 2, vou criar um identificador para ele, vou chamar de módulo 2. E a largura desse módulo vai ser a mesma do módulo de login e a mesma do módulo 1. Então eu vou usar a mesma classe, que é grid underline 4, ou seja, esse módulo também vai ocupar 4 colunas de largura. Vou fechar aqui o módulo e vou salvar aqui no arquivo HTML e vou aqui no meu arquivo CSS, estilo CSS, e vou criar uma regra de formatação para esse novo módulo que eu chamei de módulo 2. Vou copiar aqui a regra do módulo 1, vou colá-la e vou aqui trocar aqui o nome, né, para módulo 2, que foi o identificador que eu criei. A cor eu vou deixar a mesma, a altura eu já vi que deve ser de 155 pixels. O
sombreamento e a borda arredondada eu vou deixar os mesmos valores. E esse margem top aqui, por hora, eu vou apagá-lo, certo? Vamos salvar aqui e vamos ver como é que ficou nosso layout. Vamos atualizar aqui, ó. Pronto, se a gente vê, o módulo foi criado aqui embaixo. Então eu tenho que arrumar um modo de subir esse módulo aqui, assim como eu fiz com o módulo 1 na videoaula passada. Para isso a gente já viu que a gente tem que usar o margem top com valor negativo, certo? E a gente já viu que esse valor daqui para cá, ó, é de 330 pixels. Então se eu dar um margem top de 330 pixels, né, de menos 330 pixels, eu vou conseguir subir essa minha div exatamente para onde eu quero. Só que vai ficar colada, como a gente vai poder ver aqui, ó. Vai ficar colada 330, por quê? Porque eu não contabilizei o espaçamento aqui de 10 pixels. Então, na verdade, não é menos 330, e sim menos 320. Agora sim, eu vou ter o meu espaçamento, ó. Pronto. Agora, eu criei aqui o segundo módulo. Já está bem parecido aqui os dois, ó. Vou descer mais aqui, está bem parecido. Então eu vou criar um outro módulo aqui, que eu vou chamar de módulo 3. Vamos aqui no nosso arquivo HTML. Vamos criar aqui uma nova div para esse novo módulo. Vamos no identificador de módulo 3. E a classe também grid underline 4. Opa. Vamos fechar aqui essa div. Salvar aqui nosso arquivo HTML. E vamos criar a regra para esse módulo que a gente acabou de criar, o módulo 3. Vou copiar a regra aqui do módulo 2. Vou colar aqui embaixo. E vamos aqui trocar, certo? O nome para módulo 3, né, que foi o identificador que eu criei. E a altura eu não vou mais mexer, porque a gente já viu que os dois módulos devem ser iguais, os dois módulos. Então, as propriedades dos dois, obviamente, também vão ser iguais. As regras de formatação vão ser iguais, vai ser a mesma regra de formatação. Porém, o que vai mudar é esse margem top aqui, certo? Porque eles vão estar posicionados em locais diferentes. Vamos apagar esse margem top aqui. Vamos salvar, ó. E vamos visualizar como é que ficou o nosso layout. Novamente, ó, o outro módulo foi criado do mesmo tamanho, só que mais aqui embaixo. Então eu tenho que dar um margem top. E essa distância aqui, eu também sei qual é, ó. Antes eu tinha 330 pixels. Só que agora eu tenho um espaçamento de 10 e um bloco de 155 pixels de altura. Então eu faço outra contazinha simples, que é 330 menos 155 desse bloco aqui, menos esse espaçamento de 10 pixels. Então, se eu der um margem top de menos 165, eu vou conseguir subir essa div aqui até onde eu quero. Só que novamente a gente vai ver, né, ó, que vai ficar colada, porque eu tenho que dar um espaçamento de 10 pixels. Vamos salvar aqui, ó. Vamos ver se realmente a minha div subiu, ó. Subiu, só que ficou colada aqui. Vamos dar esse espaçamento aqui de 10, certo? Então, na verdade não vai ser menos 165, vai ser menos 155. Mas já que eu quero ter um espaçamento de 10, vamos salvar aqui e vamos visualizar como é que ficou. Pronto, agora sim eu tenho um espaçamento de 10, ó. E agora sim o meu layout já está bem similar, né? Ó. Bem similar. Tá faltando agora apenas o rodapé, então vamos criar o rodapé. Nosso arquivo HTML, vamos criar a div para o rodapé. Vou dar o identificador de rodapé, né?
E a classe, eu vou dizer que é grid underline 16, porque se vocês notarem, vou logo fechar aqui a div, né? Se vocês notarem, o rodapé ele também ocupa toda a largura do sistema de grades, assim como o banner, só que ele é bem menor em relação à altura, né? Então, como ele ocupa também 16 colunas, a classe também vai ser grid 16, grid underline 16. Vamos criar a regra de formatação para o rodapé. Vou copiar aqui a regra do módulo 3, vou colar aqui embaixo, vou trocar o nome, né? Vou botar o identificador do rodapé, opa, sem acento, vou deixar a mesma cor. A altura, eu vou dizer que a altura vai ser de 125 pixels, a borda arredondada é a mesma, a sombra da div também é a mesma, e o margin top eu não vou definir por hora. Vamos salvar aqui e vamos ver como é que ficou o nosso layout. Ó, pronto, foi criado aqui o rodapé, só que novamente colado, ó, com as divs que estão logo acima do rodapé, que no caso é o módulo 3 e o menu. Então é só dar um margin top aqui de 10 pixels, que é o que eu estou sempre usando aqui como padrão. Deixa eu salvar aqui, ó. Agora a gente vê que o layout, ó, o rodapé ficou 10 pixels afastado. E com isso a gente finaliza o nosso layout. Bem similar, ó. Com isso a gente finaliza o nosso layout. Espero que vocês tenham gostado. Nas próximas videoaulas nós vamos aprender a criar um menu drop down similar a esse aqui, utilizando apenas HTML e CSS.